Oi, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Nosso tema de estudo hoje é tipos de texto. Vem comigo, eu sou a professora Geisa Parente e eu tenho certeza que você vai entender tudo sobre texto hoje. Primeiro, a gente precisa definir o que é um texto. Texto é uma manifestação da linguagem, é uma sentença que constitui comunicação. Então, se você passa uma mensagem e ela é compreendida, então nós estamos diante de um texto. E nós somos cercados de texto o tempo todo no nosso cotidiano. Vamos aos exemplos. Trouxe aqui imagens para vocês de um cartaz, ou então um print aqui de uma conversa do WhatsApp, um cardápio quando você sai aí para poder se alimentar no restaurante, ou então quando você se dedica, se debruça sobre a leitura de um livro, nesse caso aqui um livro de aventura, né? As Aventuras de Robinson Crusoe, um dos meus favoritos. Quando você lê a bula de um remédio, quando acessa um jornal, seja ele no modo físico ou virtual, quando procura no dicionário o significado de alguma palavra desconhecida, ou então quando a gente está lendo ali um gibi para se distrair, quando a gente vê um tipo de placa como essa, que apesar de não ter nada escrito, né, textualmente falando, a gente consegue compreender a imagem, ou até mesmo quando a gente olha para o letreiro de um ônibus e consegue identificar qual é a função comunicativa dele, ou seja, está dizendo ali qual é a rota que ele vai fazer. Então, quanto à linguagem, a gente pode classificar o texto em 3 tipos. Os textos podem utilizar a linguagem verbal, quando usam somente palavras. Pode ser texto não verbal, quando usa só imagens. Ou pode ser um texto misto, que utiliza tanto palavra quanto imagem. Vamos aos exemplos para ficar bem claro. Trouxe aqui um texto verbal. Olha aí quem voltou, o nosso bilhetinho. Observe que só tem palavras escritas aí, não tenho nenhuma imagem completando esse texto. Então, ele pode ser caracterizado como um texto verbal. Trouxe aqui para vocês um texto não verbal. Somente uma imagem que a gente compreende, né, qual mensagem ela quer passar, nesse caso, que é proibido fumar. Trouxe também exemplo de texto misto. Professora, texto misto, deixa eu lembrar bem aqui, misto deve ser um texto de queijo e presunto, né? Não, meu filho. Texto misto é aquele que mistura, né? Que tem junto tanto a linguagem verbal quanto não verbal. Vamos ao exemplo. Trouxe aqui uma tirinha do Chico Bento. No caso desse tipo de texto, a gente tem que analisar não somente o que está escrito, mas também as expressões dos personagens, nesse caso do Chico Bento e da professora. Essa tirinha tem como título As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. Vamos acompanhar aqui a leitura. É um absurdo! Tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é um absurdo? Eu colei dele. Devia receber a mesma nota. Então, observe aqui que associado à fala dos personagens, nós temos também as expressões, nós temos as imagens para ajudar a compreender. Trouxe também aqui um cartaz que traz medidas de combate ao coronavírus, né, a Covid-19. Então, do lado esquerdo, nós temos toda a parte não verbal, que são as imagens, e do lado direito do cartaz, a gente tem a parte verbal. Então, vamos lá analisar. Na primeira imagem, nós temos as mãos, né, aí sendo lavadas. E na parte verbal, nós temos: lave frequentemente as mãos com sabão por pelo menos 20 segundos. Lembre-se de secá-las com papel ou utilize álcool gel 70%. Na segunda imagem, nós temos aqui um aperto de mãos. E aí temos: evite aperto de mão e abraços. O contato pessoal facilita a transmissão do vírus. Na terceira imagem, temos um garoto com uma máscara. E na parte escrita, né, na parte verbal, nós temos: cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, usando a parte interna dos braços ou lenço descartável. Na quarta imagem, temos imagens de talheres, o garfo e a faca. E na parte escrita, nós temos: compartilhamento de talheres e outros utensílios pessoais não é indicado. E por último, temos a imagem de um celular
E ao lado, limpe frequentemente superfícies e objetos pessoais, como o celular. Então, nesses dois casos, nós temos textos mistos, que se utilizam tanto da linguagem verbal quanto não verbal. Agora, quanto à estrutura, quanto à forma, nós temos 5 tipos de texto. Eles podem ser narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo ou injuntivo. Vamos analisá-los. Texto narrativo. Narrar é contar fatos, sejam eles verdadeiros ou não. Pode ser um fato aí fictício, né, inventado. O texto narrativo tem por objetivo contar um enredo que envolve tempo, espaço, personagens e ação. Tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão, ou seja, tem começo, tem meio e tem fim. Eu vou trazer agora alguns exemplos de gêneros textuais que se utilizam desse tipo de texto narrativo. Vamos entender. Trouxe aqui o conto, a fábula, a novela, o romance, a piada. São todos exemplos de textos narrativos. Por quê? Porque eles trazem aí na sua construção, na sua estrutura, esses itens que a gente viu agora há pouco, né? Os personagens, a ação, o espaço, o tempo. Vamos analisar aqui um exemplo que eu trouxe para ficar bem claro. O urso e os 2 viajantes. Certo dia, 2 homens viajavam juntos quando um urso se atravessou no seu caminho. Um deles subiu a uma árvore e escondeu-se nos seus ramos. O outro, percebendo que ia ser atacado a qualquer momento, deitou-se no chão. Quando o urso começou a cheirar, o homem susteve a respiração fingindo-se de morto. Ao fim de algum tempo, o urso foi-se embora. Certificando-se de que o urso não voltava, o outro viajante desceu da árvore e com um ar brincalhão perguntou ao amigo: Afinal, o que é que o urso te segredou ao ouvido? Deu-me este conselho: Nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo, respondeu-lhe o amigo. Moral da história: os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. Eu tenho certeza que lendo esse texto você disse que isso daqui é uma fábula. E tá certo, é uma fábula. Se eu quiser classificá-lo quanto ao gênero. Mas se a gente for analisar estruturalmente, é um texto narrativo. Porque ele tem os personagens, ele passa num determinado tempo, num determinado espaço. Ele tem começo, tem meio e tem fim. Então, isso daqui é um exemplo de texto narrativo. Vamos agora ao segundo tipo de texto, texto descritivo. Tem como característica detalhar algo ou alguém, de forma que o leitor consiga imaginar o que está sendo descrito. Assim como a narração, também tem começo, tem meio, tem fim. E esse tipo de texto pode ser encontrado dentro de outros textos. Vou trazer aqui alguns gêneros que se utilizam desse tipo de texto com maior frequência, tá? Então, nós temos o anúncio, o classificado, o folheto turístico e o cardápio. Ou seja, quando você lê aqui dali, você consegue imaginar, seja o que está sendo vendido, ou o passeio que está sendo ofertado, ou a comida que você imagina receber. Enfim, trouxe aqui um exemplo que não está naqueles tipos de texto que eu coloquei, mas que é um texto descritivo. Eu tenho certeza que se você fechar os olhos, você vai conseguir imaginar, quando eu estiver lendo, esse personagem aqui. Então, vamos lá. O texto chama-se Retrato, da Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, eu tenho certeza que diante deste texto poético, você consegue imaginar como seria esse personagem, né?
Então tá aí, mostrando. Será que é uma pessoa jovem? Será que é uma pessoa mais madura? Uma pessoa que já passou por muita experiência? Né? Então você consegue imaginar aí, eu tenho certeza que vê a sua mente, muito provavelmente um idoso. Texto expositivo. Esse tipo de texto tem a finalidade de informar, de transmitir uma mensagem de forma clara e ele não pretende convencer o leitor. Ele só apresenta ideias, opiniões, conhecimentos. Vou trazer aqui alguns gêneros que se utilizam desse tipo de texto expositivo, né? Que tem a função de informar. Por exemplo, reportagem, resumo, seminário, uma notícia, uma entrevista, um verbete de dicionário ou então um artigo científico. Vamos ao exemplo. Vejamos um trecho da entrevista de Maísa Silva, disponível no site autoastral.com.br. Então aqui eu trouxe uma entrevista que esse site fez com a Maísa, acho que todos vocês conhecem, né? Super popular aí entre o meio adolescente. E aí, o site faz algumas perguntas para ela, né? No formato de entrevista. Trouxe aqui algumas para a gente analisar. Pergunta 1. Como seus pais lidam com o seu trabalho e a vida pessoal? Sempre tive o apoio dos meus pais e eles lidam com todo carinho e cuidado. Pergunta 2. Como é a sua rotina? Tenho uma rotina normal, estudo de manhã e faço as tarefas profissionais e extracurriculares à tarde. Pergunta 3. Sempre estudou no mesmo colégio? Estudei no mesmo colégio, só que em 2 cidades diferentes. Um conselho: o aprendizado ninguém tira de vocês e é para toda a vida. Então observe que isso daqui está só expondo alguns detalhes da vida da Maísa. Então, esse tipo de texto é um texto expositivo. Texto dissertativo. Agora, esse daqui tem o objetivo de convencer. Então, vamos lá. Ele tem como característica a exposição de um ponto de vista com o objetivo de convencer, pois o autor propõe reflexões, debates, cria polêmicas, defende ideias, e ele também tem introdução, desenvolvimento e tem conclusão. Vamos analisar aqui alguns gêneros que se utilizam desse tipo de texto. Editorial, artigo de opinião, um sermão, são alguns gêneros que são dissertativos. Vamos ao exemplo. Vejamos o modelo de texto dissertativo disponibilizado pelo site redação.org. O título do texto é Mobilidade Urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Então aqui, observe que nesse texto a pessoa define o que é mobilidade urbana, disse que no Brasil um problema nas grandes cidades, nas metrópoles, são os congestionamentos estressantes e também o transporte público que não é eficaz. E diz que ele sugere no finalzinho do texto que sejam criadas condições para que as pessoas possam deixar o carro em casa e utilizar o transporte público, mas para utilizar o transporte público, ele precisa ser um transporte público de qualidade, um transporte público eficiente. Esse daí é a opinião, do autor do texto. Ele tenta nos convencer durante o texto de que o país tem problemas de mobilidade e que uma saída seria criar possibilidades para poder driblar esses problemas. Inclusive, eu concordo com o autor, ele conseguiu me convencer. Por último, olha aí, deixei o mais fácil para o final. Sei que você está cansado, sei que você está cansada, sei que é muita coisa, mas agora vai ficar super simples. Texto injuntivo ou instrucional. Esse tipo de texto tem como finalidade instruir, orientar a fazer alguma coisa. Ou seja, além de informar, ele guia a conduta do leitor.
Esse tipo de texto, pessoal, a gente estuda muito na escola, que eu tenho certeza que vocês conhecem bastante. Nós temos como exemplos de gêneros textuais que se utilizam do texto instrucional: receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, regra de jogo. Vamos ao exemplo? Olha aí que delícia! Bolo de milho. Então, nós temos aqui uma receita culinária. Os ingredientes: 2 ovos, uma lata de milho verde com a água da conserva, meia xícara de óleo, meia xícara de leite, meia colher de sopa de margarina, uma xícara de fubá, uma xícara de açúcar, uma colher de maisena, uma colher de fermento em pó. Modo de fazer: unte e enfarinhe uma forma com buraco no meio. Bata todos os ingredientes no liquidificador por 2 minutos. Coloque a massa na forma untada e leve ao forno pré-aquecido até que o bolo esteja dourado e firme, cerca aí de 40 minutos. Então, observe que esse texto ele nos ensina passo a passo o que fazer. Ele dá instruções. É um texto instrucional, é um texto injuntivo, ou também chamado texto procedimental. E assim a gente termina mais uma aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, assiste quantas vezes você precisar. Não se preocupa que a gente vai voltar outras vezes para poder explicar melhor alguns outros tipos de texto, alguns gêneros textuais. Não se preocupe, tá certo? Até a próxima aula. Um cheiro e tchau!